Muito bem, meus amigos, voltamos ao vivo, TV Horizonte, jogada de classe também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta você chamar TV Horizonte ao vivo e você vai nos acompanhar de onde você estiver. Hoje você pode estar na sua casa, amanhã pode estar na rua, né? Só não pode ficar dirigindo e assistindo a gente, que aí complica. Aliás, complica também se você não estiver se preocupando e lutando contra a Covid-19, porque a coisa está muito feia. Mas a Prefeitura de Contagem está fazendo um ótimo trabalho de combate ao coronavírus nesta maravilhosa cidade que eu tanto gosto. Seja um soldado nesta guerra contra o coronavírus, contra a Covid-19. Tome todos os cuidados possíveis. Não saia de casa. Se sair, sempre de máscara, lave as mãos, use álcool em gel. Enfim, a Prefeitura de Contagem está preocupada com a vida do contagense. Então, meus amigos, muito cuidado, tá bom? Não é brincadeira essa pandemia, esta doença. Muito bem, vamos falar do Clube Atlético Mineiro e de Corinthians. É Corinthians Esporte Clube, não é isso? Se não me engano, é Corinthians Esporte Clube. Agora o Corinthians, o meu caro Ronan Oliveira. Como é que é? Esporte Clube Corinthians. É isso? É o Esporte Clube Corinthians. Esporte Clube Corinthians, exatamente. Então, Ronan, esse Corinthians desfocado, só na defesa parece que perdeu 3 jogadores. Vai facilitar para o Galo? Eu acho o time do Atlético infinitamente superior ao time do Corinthians, né? Até mesmo pela partida que foi feita contra o Flamengo na abertura do Campeonato Brasileiro. O Corinthians chegou na final do Campeonato Paulista a duras penas, né? Na base do Bumba Meu Boi. E chegou na final, conseguiu um empate contra o Palmeiras e perdeu o campeonato nos pênaltis, né? O Paulistão nos pênaltis. Agora, contra o Atlético, sinceramente, eu aposto todas as minhas fichas no Atlético, no esquema do Jorge Sampaoli, né? E eu acho que vai dar o Atlético hoje, sem dúvida nenhuma, apesar de ser um gigante do futebol brasileiro, o Corinthians, eu acho que o Atlético vai ganhar até com uma certa facilidade, sinceramente. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso Gilton Cruz, o eletricista que toma conta das coisas aqui da casa da dona Maura Guerra. Daqui a pouquinho vai estar aqui para colocar aquelas lâmpadas no lugar. Está nos assistindo lá no bairro Concórdia. Concórdia boa, passei minha juventude, muita Concórdia, começando a minha carreira de músico, lá na Concórdia, Renascença, ali na Pracinha Urupês. Ali eu dei os meus primeiros passos para ser um dos melhores, viu, Beto Guedes? Beto Guerra, um dos melhores bateristas dessa Minas Gerais. Você, como cantor, como músico, ainda não prestigiou esse velho baterista aqui que está tocando muito, mas agora, sem espaço, está parado. Beto, você escalaria o time do Atlético para hoje? Não tem a menor condição de escalar. Hoje a escalação do Atlético é Rafael, Júnior Alonso, não sei. Dessa forma, Guilherme Arana, Alan, não sei. Então não tem jeito. O esquema de jogo pode ser alterado, 3 zagueiros, 2 zagueiros e o centroavante. Mas eu só queria dizer assim, eu discordo do Ronan, eu acho que infinitamente melhor, acho um exagero. Hoje o Atlético está num momento melhor, mas se a gente pegar o elenco do Palmeiras também, ele é muito superior, né? Ele é bem superior ao do Corinthians e foi campeão nos pênaltis, né? Eu acho que o Atlético é um time que ainda está em formação, né, em evolução, então não acredito em jogo fácil nesse momento. O Atlético pode errar muito ainda, né, porque os jogadores ainda estão entendendo a forma de jogar do Sampaoli. Várias alterações estão sendo feitas, jogadores que estão precisando se firmar, precisando fazer boas atuações. E o time do Corinthians, se você pegar a escalação, apesar das baixas aí do Gil, né, do Fagner, mas é um time que tem bons marcadores, é um time, pelo menos, muito compacto, né? O treinador deles, Thiago Nunes, consegue armar bem a equipe defensivamente, né? Tem 2 bons volantes ali, marcadores, né? Pegadores. Então, assim, eu sinceramente acho que vai ser um jogo difícil, não acredito em jogo fácil. Eu acho que o Corinthians é um time que marca bem, se defende muito bem. E o interessante, né, Orlando, nós vamos ter pelo lado do Corinthians 2 jogadores que participaram da final da Libertadores em 2013, né? O Jô e o Michel, lateral direito.
Pois é. O Felipe Mento, o que se esperar do Corinthians de hoje? Um time fechado pelas dificuldades próprias dele mesmo, né? Porque perdeu vários jogadores titulares, não vem atuando bem, perdeu lá para o Palmeiras, enfim. Eu não tenho dúvidas que vai ser um jogo de paciência para o Atlético. O Corinthians deve vir bem fechado, como é tradicionalmente o estilo de jogo do Corinthians. Esse ano o Thiago Nunes tentou dar um outro tipo de jogo ao time no início do ano e foi muito questionado na imprensa de São Paulo pela própria torcida, porque a torcida está acostumada com a maneira do Corinthians jogar. Thiago Nunes foi contratado para fazer esse time jogar diferente. Como não funcionou, ele voltou à maneira que vinha funcionando e, de um jeito ou de outro, vem funcionando. Chegou à final do Campeonato Paulista, só foi derrotado nos pênaltis. Mesmo com a ausência do Fagner e do Gil, que são dois pilares no sistema defensivo, eu ainda vejo um time do Corinthians equilibrado, com o Ederson, que passou pelo Cruzeiro jogando muito bem, e o Jô, que é sempre perigoso lá na frente, né? Bola sobrando ali, o Jô, mesmo ainda um pouquinho fora de forma, a defesa do Atlético não pode vacilar, porque a bola sobrar ali, o Jô pode guardar. Então é um jogo difícil para o Atlético e de paciência. Não é gol rapidinho, se demorar 20 minutos, 25, é paciência, rodar a bola, porque mais cedo ou mais tarde, acho que a melhor qualidade técnica do Atlético deve sobressair, mas não é jogo fácil, não. Ô, Adilson Martins, pode falar, quem chamou? Não, é só um detalhezinho. O detalhe é o seguinte, quando eu falei que o Corinthians, o Atlético teria uma certa facilidade, digamos, de vencer o jogo, até mesmo porque que contra as equipes do Jorge Sampaoli, jogar atrás é praticamente um suicídio. Então, se o Corinthians vier todo fechado, esperando o erro do Atlético, né, até mesmo pelo que implantou contra o Flamengo, que foi um pouco diferente, entrou com 3 zagueiros, mas aqui vai ser a gente espera que o time do Atlético seja mais ofensivo ainda. Se o Corinthians ficar esperando o Atlético, aí facilita e muito o trabalho do técnico Jorge Sampaoli. O Adilson, depois o Beto fala aí, o jogo de hoje não é aquele jogo do Atlético, né? Não, com certeza está muito, né? Rodou aí, passou pelo Corinthians, passou pelo futebol japonês. Então, eu acho que o Atlético ele ainda não tem aquele time. Com o Sampaoli não vai ter nunca um time definido. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Cada jogo vai ser uma história diferente, cada diário vai ser uma escalação diferente do Atlético. Enquanto estiver ganhando, vai estar tudo tranquilo. Quando os resultados não aparecerem, aí é que vão ser elas, né? Vai ser a cobrança de nós da imprensa, vai ser a cobrança da torcida. Enquanto o time estiver vencendo, vai estar tudo tranquilo e pode mudar os 11 todo jogo que ninguém vai falar nada. Agora, é preciso ter, sim, cuidados com o atacante Jô. O Luan não vai começar o jogo, você vai começar o... Mas o time do Corinthians é um pouco abaixo do Atlético, mas é para se ter um cuidado especial com esse time do Corinthians. Não vou falar que o Atlético é muito, muito, muito favorito, não, mas é preciso ter um pouco de cuidado com o Corinthians. Muito bem. Então, meu caro Beto Guerra, você parece que queria falar uma coisa e nós te cortamos aí. Não, é só que complementando também o que o Felipe disse, né? O Luan mesmo é um jogador acima da média, não vive uma grande fase no Corinthians, mas é um jogador muito perigoso. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem algumas boas armas. O Ramiro é um bom meia, fecha bem ali pela direita, mas ataca com qualidade pela direita, né? É um time que vem fechado. O Atlético, como disse, tem que ter paciência. Eu acho que vai ter essa paciência, porque quem costuma não ter paciência em campo não estará lá, né? Que é o torcedor. O torcedor não vai estar ali vaiando ou então receoso, né, com o futebol, apenas os jogadores. Então, acho que essa paciência ela vai acontecer e destacar principalmente ali alguns jogadores do Galo que têm feito partidas excelentes, né? O Alan encarnou realmente o espírito do torcedor atleticano, do Atlético, né? O Alan tem jogado muito. O Júnior Alonso, que foi uma contratação acertadíssima, que zagueiro é o Júnior Alonso, né? O Guilherme Arana, que hoje é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, na minha opinião, né? Tá jogando muito. Enfim, o Atlético tem bons valores. O Natan,
que a gente reclamou muito, né? Muitos, na verdade, falaram, pô, mas como que gasta 3 milhões no Natan? E no final estava certo, né? Ele está jogando muita bola com o Sampaoli. Então, o torcedor do Atlético com certeza tem motivos aí para estar esperançoso, né? Eufórico, mas tem que ter os pés no chão, porque o time está em evolução, né? Está no começo de trabalho e o Corinthians é um clube gigante do futebol brasileiro, não tem jogo fácil contra o Corinthians. É verdade. Agora, outro dia eu fiz como uma brincadeira, evidentemente, mas o pessoal caiu em cima de mim aí, uns concordando, os atleticanos me zoando, que eu estou torcendo contra, mas não é nada disso. Eu vi a seguinte pergunta no meu Twitter: até quando vai durar esse casamento Sampaoli, Sérgio Sete Câmara, o Atlético? E Sampaoli é um doidão, né? De repente, um jogo apenas já pede mais 5 jogadores. Esse casamento que está em lua de mel ainda vai durar muito, Beto? Rapidamente, para que os outros possam também falar alguma coisa. Eu acho que tem tudo para dar certo, sim. O Atlético hoje tem um grande diretor de futebol, talvez o melhor do futebol brasileiro, e ele sabe dosar tudo isso. E o Sete Câmara está deixando muito nas mãos dele e está certo, né? Agora, o Sampaoli é um cara meio inconstante, a gente não pode duvidar de nada, que ele realmente reclama, ele cobra, mas eu acho que a figura do Alexandre Matos traz uma tranquilidade grande ali para essa questão do Sampaoli. Ok, os demais me perdoem, mas vão comentar depois do nosso intervalo, porque o tempo está passando muito rapidamente, o programa está muito gostoso, cheio de notícias, bons comentaristas, o papo está rolando solto, sempre contando com a sua audiência aí do outro lado, que é enorme para nós. Muito obrigado, nosso carinho aí. Mandando um abraço lá para o meu amigo Renato, né? Eu estou enchendo muita bola da banda Liurex, mas merece, que Liurex, né, toca Queen, o mundo ama, né? Mas ele está dizendo aqui que assiste todo dia, isso é importante, que hoje é um jogo que não tem favorito, porque são 2 times grandes. E então, tá aí mais uma opinião importante. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para o último bloco do Jogadas de Classe. Até já, meus amigos.